meus irmãos, graça e paz. Mais um dia de leitura bíblica. Hoje partimos Gênesis 41 e 42. Então nós vemos no capítulo 40, José interpretando os sonhos do copeiro, do padeiro, os sonhos se cumprindo. O copeiro se esqueceu de José. Porém no capítulo 41, Faraó tem um sonho perturbador. Acorda naquela noite, depois tem um outro sonho também perturbador. E o texto vai dizer que ninguém no Egito pôde interpretar o sonho de Faraó. O copeiro, vendo que não havia ninguém capaz de interpretar o sonho, o texto diz que ele se lembrou de José. Então, o primeiro ponto a destacar é justamente o agir de Deus na vida de Faraó, para que José pudesse ser lembrado, e não somente isso, a bênção de Deus viesse sobre toda a terra. Então o texto vai dizer que José então é preparado e é colocado diante de Faraó após o copeiro ter falado sobre ele. Porém José era de fato um jovem diferente. Ele exalta ao Senhor. Ele diz que Deus daria a interpretação, porque isso não vinha dele. Então, quando o Faraó conta-lhe o sonho das 7 facas gordas, das 7 espigas de milho vistosas, depois 7 vacas magras, 7 espigas de milho mirradas, queimadas do sol, José diz: olha, o sonho é um só. Virão 7 anos de muita fartura, virão 7 anos de muita prosperidade em todo o Egito. Porém, após esses 7 anos, virão dias de seca, virão momentos em que ninguém vai colher absolutamente nada. E aí José dá uma dica para Faraó. Então José, ele interpreta o sonho de Faraó e ele sabe muito bem o que haveria de acontecer. O próprio Deus havia dado sabedoria a José para lidar com aquela situação. Então José fala: levante um homem capaz, um bom administrador, para que administre esses 7 anos de muita fartura, para que quando chegar os dias maus, vocês possam ter comida e ninguém morra de fome. Bom, vou abrir aqui um parênteses, Para nós isso é muito importante, Um dos grandes problemas que nós temos é justamente a questão da administração financeira, Lidar com os recursos são muito importantes, fechando os nossos parênteses. Mas Faraó, ele levanta e diz: onde vamos achar um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Mais uma vez, Deus é glorificado. Isso mostra que quando José ele glorifica a Deus, a tendência é que aquele que está ouvindo também possa glorificá-lo por aquilo que ele é. Então Faraó exalta a vida de José, coloca José como segundo no trono, Somente no trono Faraó estava acima de José, todo o Egito estava nas mãos de José. Preparam ali uma esposa. José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, que os significados são extremamente importantes, mas isso fica aí para um outro momento. Então José passa a administrar todo o Egito de maneira muito sábia, conforme ele foi preparado também para fazer. Eu gosto sempre de frisar que Deus ele nos dá capacidades e nos proporciona aprender com o decorrer da nossa vida, Então todos os talentos que temos são totalmente necessários para tudo na vida, inclusive na obra do Senhor. Então quando chega a fome, diz que as terras iam ao Egito para achar mantimento. E aí entramos no capítulo 42 do livro de Gênesis, quando Jacó ouve dizer que no Egito havia comida. Então ele vai dizer: olha, seu filho, olha, desça até o Egito, compra comida para que a gente não morra de fome. Chegando então os homens, os filhos de Jacó, os irmãos de José, até ele, exceto Benjamim, que permaneceu com seu pai, o texto diz que José os reconhece e eles estão todos prostrados aos seus pés. E isso o lembrou dos sonhos que Deus havia dado a ele lá atrás.
Então José, ele age de maneira diferente com os seus irmãos. Ele diz: olha, vocês são espias. Vocês vieram aqui realmente para saber o que temos e vão querer nos roubar. Os irmãos de José dizem não. Começam a contar a história de sua família para José, que obviamente já conhecia tudo, mas queria mais informações de como estavam a situação com os seus. Então, quando eles citaram Benjamim, José disse: então, toquei. Então, para provar que vocês não são espias, desçam aí à casa de seu pai e me tragam o seu irmão. Isso, de fato, seria um grande peso, né? Os irmãos sabiam que não poderiam levar Benjamim até o Egito, porque era o único filho de Jacó com a sua esposa amada Raquel, mãe de José, que já havia falecido. Então, no capítulo 42, os irmãos de José reconhecem o seu erro. Eles se lembram do seu irmão que haviam lançado naquela cisterna e estavam dizendo: olha, o sangue do nosso irmão agora clama contra nós, né? Ou seja, Deus está nos castigando pelo mal que nós fizemos ao nosso irmão. E não, tudo isso está acontecendo e a culpa é nossa. O texto diz que José, ele se afasta, ele chora, né? Porque são seus irmãos que estavam ali. Então ele ordena que enviassem os seus irmãos de volta aí para a sua terra, com os mantimentos e também com o dinheiro em suas bolsas. Chegando de volta os seus irmãos, os irmãos de José a Jacó, o texto vai dizer que eles vão relatar ao seu pai o que havia acontecido e que eles precisavam retornar ao Egito com Benjamim. Bem, para o velho Jacó, essa foi a pior notícia que ele poderia receber. Ele não queria se desfazer de seu filho, mas era necessário. Afinal, não havia tanto mantimento. E também seu filho Simeão havia ficado no Egito. Porém, não tinha outro jeito. O jeito era enviar o seu filho mais novo, mesmo que isso lhe pesasse muito no coração do velho Jacó. Então, para finalizar a nossa leitura do dia de hoje, Provérbios capítulo 3. E o texto é maravilhoso. O texto de Provérbios vai dizer: confia no Senhor e não no seu próprio entendimento. Versículo 7 vai enfatizar dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, coisa boa é quando conhecemos ao Senhor, guardamos a sua palavra e não nos ousamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Se amarmos ao Senhor, a sua sabedoria, certamente teremos saúde e paz. Que Deus te abençoe. Boas leituras. Fique com Deus.